Olá, meu nome é César Augusto, eu sou graduando do curso de Fonoaudiologia da FMU. E eu venho trazer para vocês o meu trabalho de conclusão de curso, que é uma orientação aos professores a respeito da importância da consciência fonológica. Para que possamos entender a importância da consciência fonológica e o que ela implica na aprendizagem do indivíduo, é necessário que nós possamos entender alguns conceitos primeiro. Vamos começar por analfabetismo. O que é analfabetismo? Analfabetismo, existem dois tipos de analfabetismo, existem dois tipos de analfabetos. O primeiro analfabeto é o analfabeto absoluto. Absoluto é o analfabeto que não sabe ler e não sabe escrever. Funcional é um indivíduo que sabe ler, sabe escrever, porém ele só sabe ler e escrever ordens simples. Ele reconhece letras, porém ele não emprega às vezes um significado para ordens mais complexas. Ele conhece, tem conhecimento, porém ele não sabe utilizar desse conhecimento em outras situações. Aí entramos para a fase da alfabetização. O que é alfabetização? Alfabetização é um processo de instrução formal pelo qual se adquire domínio sobre o código. Que código é esse? Esse código são as letras, é o alfabeto. Ou seja, a letra F, por exemplo. Eu sei que o nome da letra é F. Porém, o som da letra é F. Então, grafema refere-se ao nome da letra. Fonema refere-se ao som da letra. Ou seja, eu sei que o F tem o nome de F, porém eu sei que o som do F é F. A relação fonema-grafema é de suma importância para que a criança possa realizar essa conversão na hora da leitura. Para que ela possa saber que o som de F, que é F com A, fica Fá. Para que ele faça essa conversão do som do F e o som do A e essa junção. E na alfabetização eu aprendo isso, eu aprendo o grafema, o nome da letra, e aprendo o fonema, o som da letra. Porém, a alfabetização é só esse processo de aprendizagem. Porém, mesmo os indivíduos aprendendo isso, sabendo os seus nomes e seus respectivos sons, eles foram classificados como analfabetos funcionais, porque eles não sabiam se utilizar desse conhecimento numa prática social. Ou seja, eles não sabiam utilizar disso no seu cotidiano, em outras situações, apenas na situação que lhe foi ensinado. E aí surgiu o termo letramento. O que é letramento? Letramento é o uso da linguagem, o conhecimento que foi adquirido numa prática social, ou seja, no meu cotidiano, em outras situações. Muitos professores têm utilizado o termo alfabetizar letrando. Esse alfabetizar letrando é uma alfabetização onde permite que o indivíduo saiba que é, o nome do F é F, e que o som do F é F. Letrando, eles trazem situações de fora, ou seja, situações do interno. Trazem artigos de jornais, artigos de revistas, coisas que estão acontecendo no cotidiano, para que a criança dê funcionalidade à linguagem, para que ela possa entender, que ela tem que se utilizar da linguagem para compreender, para se comunicar. E aí existem alguns métodos de alfabetização. O primeiro método, que é mais utilizado no Brasil, é o método global. O método global é a alfabetização normal, onde o indivíduo aprende que F tem um nome de F e o som do F é F. Porém, após ele aprender isso, ele é inserido em atividades mais complexas e o indivíduo tem que ler esse texto e, a partir do contexto, dar significado às palavras e compreender o que lhe foi apresentado. Ou seja, o global ele vai de ordens mais complexas a mais simples. O método fônico, já contradizendo isso, ele vem do modo mais simples para o modo mais complexo. Ou seja, ele vem do nome, grafema, do nome da letra, e do fonema, que é o som da letra, e depois ele junta os sons das letras formando sílabas, depois de sílabas ele junta formando palavras, depois de palavras ele junta formando frases, e de frases passa para texto. Então o método fônico ele vem de ordens mais simples para mais complexas. E aí entra a consciência fonológica, e aí possamos compreender o significado e a importância da consciência fonológica. O que é consciência fonológica? Consciência fonológica é uma habilidade metalinguística que permite que o indivíduo possua domínio sobre os sons da fala. Ou seja, ele percebe que um texto é composto por várias palavras e que essas palavras são compostas por sílabas e sílabas por letras, e essas letras têm um som. Então a consciência fonológica é o que permite que o indivíduo faça esse reconhecimento geral sobre os sons da fala.
Ou seja, ele possui o domínio, ele consegue manipular o som, ele consegue juntar um som com o outro e fazer a formação de palavras ou até de pseudo-palavras, que são palavras que não existem. Ou seja, quais são as habilidades da consciência fonológica? A habilidade de consciência fonológica é a habilidade de segmentação, ou seja, o indivíduo pega uma palavra e consegue dividir em unidades menores, ou seja, numa palavra dividir ela em sílabas e essas sílabas dividir em letras ou em grafemas ou fonemas. A habilidade de rima, a habilidade de que o indivíduo perceba que as palavras terminam com o mesmo som, por exemplo, que perceba que Carol rima com farol, porque os dois terminam com o mesmo som. A literação. A literação é a habilidade que permite que o indivíduo perceba que as palavras se iniciam com a mesma sílaba ou com o mesmo som. Que dado se inicia com a mesma sílaba que dário. As duas se iniciam com a mesma sílaba. Ou seja, a rima é que as duas palavras, as palavras terminem com o mesmo som, com a mesma sílaba. A literação é a habilidade que permite que o indivíduo perceba que a palavra começa com o mesmo som ou com a mesma sílaba. Porque eu poderia pegar dado e dedo. E tendo a consciência fonológica preservada, o indivíduo conseguiria me dizer, dependendo da idade, que a palavra se inicia com o mesmo som de D. Dado, dedo. As duas se iniciam com o mesmo som, porém não é com a mesma sílaba. A consciência fonológica permite que o indivíduo faça essas separações menores. Separação de fonemas, de grafemas. A exclusão permite que eu pegue a palavra caneta e exclua a sílaba do meio. Você vai falar para a criança, ó, a palavra caneta, exclui a sílaba do meio. Ela tem que saber que vai ficar canta. Ou você pode solicitar que ela exclua apenas um fonema. Exclua o fonema E. Ela tem que perceber que a palavra vai formar uma outra palavra. Canta. Essa é a habilidade de exclusão da consciência fonológica. A última habilidade é a habilidade de transposição. Transposição é a habilidade que permite que o indivíduo inverta as sílabas, inverta os sons. Ou seja, você apresenta dois sons, a criança fala, eu vou te apresentar dois pedaços, duas sílabas. Pis, lá. Inverte essas sílabas para mim. Aí o indivíduo tem que fazer essa inversão. Lá, pis. A consciência fonológica permite com que ele faça essa inversão, a habilidade de transposição. Se a consciência fonológica estiver preservada, o indivíduo consegue fazer essa transposição, essa inversão de sílabas. Porém, se o indivíduo for alfabetizado, ele consegue realizar isso. E se ele for letrado, ele consegue empregar o significado e dizer, olha, formou uma palavra, lápis. Se ele não for letrado, ele pode ler lá, ficou lápis. Porém, ele não vai compreender que formou uma outra palavra. Ele não vai dar funcionalidade se ele não for letrado. Ou seja, isso prova que a consciência fonológica, junto da alfabetização e o letramento, é de suma importância para que o indivíduo saiba ler, identificar, saiba reconhecer e empregar funcionalidade à linguagem. Ele saiba utilizar da linguagem em uma prática social, ou seja, em qualquer outro ambiente. Então, a consciência fonológica na fase da alfabetização é de suma importância para que o indivíduo desenvolva uma linguagem efetiva, tanto oral quanto escrita, pois a consciência fonológica ela não trabalha apenas com grafemas, que é o nome das letras, ela trabalha com fonema, que são os sons das letras, e é o mesmo som que nós utilizamos para nos comunicar. É de suma importância que os professores estimulem a consciência fonológica com atividades que trabalhem cada habilidade. Espero que vocês tenham compreendido, que tenha sido claro. Após o trabalho tem um questionário que o link está aí embaixo. Peço que você clique no questionário e responda ao questionário para que você possa consolidar esse conhecimento. Desde já eu agradeço a sua participação e um forte abraço.